Irmãos, esse mês é o mês da juventude, dos nós adolescentes, então a gente vai ver algumas carinhas diferentes em todos os lugares da igreja, inclusive aqui no púlpito também, né? Então a gente vai ter esse mês, a gente vai ter os jovens vão estar dirigindo culto, louvando, vai ter alguns jovens que vão pregar também, trazer a mensagem nesse mês, e um desafio nosso é poder falar e poder usar essa juventude para a honra e glória do Senhor. No próximo domingo, por exemplo, pela manhã, a gente combinou que no próximo domingo, depois que acaba o culto, tem o quê? O que a gente tem depois do culto? Escola bíblica. Na escola bíblica dos jovens, a escola bíblica deles vai ser prática, não é isso? Então, eles, na hora que terminar, a escola bíblica deles vai ser ir para a rua evangelizar. Então, eles vão levar folheto, vão sair junto com a gente, acompanhar enquanto estiverem acontecendo, ocorrendo aqui as coisas. Então, eu queria que vocês estivessem em oração, orando pelos nossos jovens, animando, apoiando, né? Hoje pela manhã a gente conversava com eles e eu dizia para eles, principalmente questão da mensagem, vão ter alguns que vão trazer mensagem durante esse mês, e eu falei para eles, não fiquem nervosos e não precisa serem pregadores, né? Eles ficam olhando e ficam pensando assim, não, pastor prega, então tem que pregar. Não, você tem que trazer uma mensagem do seu o quê? Coração, compartilhar a palavra e poder trazer a palavra para a igreja conforme o Espírito Santo tocar o teu coração. E hoje nós vamos poder, pela manhã, quem não vê, perdendo, não foi? O que a gente falou hoje pela manhã? Morte, gente. A gente falou o que acontece depois da morte. Se você ainda não sabe, você tem que vir participar mais. E eu estava falando para a Karina do desafio, que eu estava pensando agora em agosto, talvez usar algumas aulas da BD para continuar esse tema que é tão importante e relevante para a gente. E hoje, à noite, como nós estamos no mês da juventude, eu estava orando ao Senhor e perguntando o que era para eu falar hoje à noite. E aí o Senhor me trouxe um sermão que eu falei há 18 anos atrás, vai vendo. Época que eu tinha mais cabelo, tinha mais idade, andava mais. E foi um sermão justo que eu falei sobre um tema importante para os nossos jovens e também para a gente. O tema do sermão de hoje é rebelde com causa. Isso é interessante quando eu pensei. Esse sermão ele veio através de um livro. Há muitos anos atrás eu li um livro de um autor chamado Lucas Leis, é um autor argentino, e é muito interessante porque ele falava sobre a questão da rebeldia. E quando a gente pensa na juventude e na nossa fase, mês de adolescente, início de juventude, depois tem alguns até o começo da fase adulta, nós somos rebeldes por natureza. Quem já teve filho adolescente, ou quem é adolescente, ou quem já teve um filho crescendo na adolescência, sabe que ele chega na fase que ele fala assim, a música deles é, não, não, tudo é não, 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 tudo é não. Fala, menino vai fazer alguma coisa, não posso, não quero, estou ocupado, não, não dá, não vai dar certo, não, e vai criando a razão do não, né? Eu que me considero jovem ainda, né? Falei pro meu filho hoje, filho, eu sou jovem, ele falou, você é jovem, só se for um jovem caminhando para a fase idosa. Eu falei, meu filho, tu acaba com seu pai, né? Eu descobri que eu estava ficando velho na primeira vez que eu cheguei com a turminha do meu filho. Eles tinham uma base aí de uns... Na época eram até mais novinhos, acho que tinham uns 6, 7 anos, faz alguns anos atrás. E eu cheguei, e aí o menino me falou, ô tio! Aí eu me senti velho. Aí eu percebi que eu estava ficando envelhecendo mesmo. Mas eu queria te convidar a abrir comigo a tua Bíblia em Atos 17. Atos 17. Nós vamos ler 2 textos nessa noite. Atos capítulo 17, versículo 6. Atos 17, 6. Diz assim, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E eu vou lhe convidar também a abrir comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Pai, obrigado mais uma vez por essa noite, por esse tempo que estamos aqui,
para meditar na tua palavra, para cultuar ao Senhor, porque o Senhor é o único digno de receber toda a honra e toda a adoração, Pai. Queremos agora, mais uma vez, pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco por meio do teu Espírito, Pai, e nos dirija os nossos corações para irmos aonde o Senhor deseja, que os nossos corações possam estar abertos nessa noite para receber a tua palavra. Assim que nós choramos, no nome de Jesus, amém. Então, a juventude é um tempo natural da rebeldia, como eu dizia. É um tempo de questionamentos. Eu não sei você quando você era... Tem alguns aqui que são adolescentes ainda, jovens, mas quem é mais velho, quem tem um pouquinho mais dos 30 para cima, quantos de vocês já não questionaram algumas coisas da vida, né? Já começaram a questionar. Por quê? E vai entrando numa fase ainda mais, depois dos 12, 14, 15, que vão ficando mais questionantes. Vão questionando mais. Vão perguntando, por que eu sou assim? Por que o meu cabelo é assim? Por que o meu nariz é assim? Por que o meu olho? Por que a minha orelha? Por que o meu pé? Por que a minha mão? É aquela fase de se autoconhecer no espelho. E ainda vai entrando nas outras fases, que são as fases dos pensamentos. Por que fulano de tal faz assim? Por que ele é assim? Por que tal pessoa falou aquilo? Por que ela disse isso? Por que ela fez? E se começa a questionar o mundo. E o mundo tenta vender para a gente a ideia de que ser rebelde nessa fase é ser o quê? Quebrar regra. É ser careta. Dizem que é você não ser careta, né? Ao contrário. No certo, ser uma pessoa legal, né? Então, qual que é o sentido? Vou quebrar regra. Que tipo de regra? Por exemplo, teu pai mandou você fazer isso. Aí chega lá o outro amigo, e tu vai fazer isso por quê? Nada a ver. Agora eu estou vendo que, acho que eles dois aqui não, mas as outras gerações têm visto os meninos falando agora coisa que a gente falava na década de 70, 80. Estou estando numa conversa de adolescentes esses dias, estavam, ô bicho. Isso aí a gente falava quando era... Eu achava que eu estava ficando velho, né? Mas eu vi que estão voltando as gerações, né? E aí comentando com o outro, falando, mas a gente vê o sentido de, não é a rebeldia, ela existe. E ela é natural. E não é só na fase da adolescência. Todos nós, de alguma forma, somos rebeldes. Se você olhar para o teu coração, você tem alguma rebeldia dentro de você? Provavelmente sim. Só que na juventude, na adolescência, ela fica mais nítida, ela fica maior. Mas o grande sentido é eu saber usar a minha rebeldia para algo bom. E aqui está o ponto da virada de chave. Quando a gente olha para a história do cristianismo, nós vamos ver textos como esse de Atos 17. Perdão, Atos 17 não. Atos 17, 6, né? A parte B. Coloquei para mim Atos 17b. 6, aliás. Atos 17, 6, a parte B. Olha o finalzinho do versículo, vai dizer, estes que têm o quê? Você sabe o que é transtornar o mundo? O que é transtornar alguém? Uma pessoa transtornada. É alguém que está o quê? Gostei. Quem falou aí? Desorientado. Não está entendendo o que está acontecendo. Está transtornado. Quer dizer, aqui a palavra está dizendo, e aqui nós estamos lendo sobre os discípulos, estão dizendo que estes que têm transtornado o mundo. Por quê? Quando a gente olha o contexto bíblico, a gente vai lá voltar, a gente vai para os evangelhos, e a gente também pode ir para 1 João, que vai dizer que o mundo jaz no maligno. O que quer dizer o mundo jaz no maligno? O mundo está solto, o diabo está solto por aí, não está? Onde o diabo está? Vamos lá, onde será que o diabo está? Em Marte? Na Lua? Mercúrio? Júpiter? No Sol? Onde ele está? Aqui.
Está no mundo. Quando a gente olha para a definição de Jó, ainda mais quando Deus fala com Satanás, né? Ele se apresenta ali na presença de Deus. Ele fala, eu vim de que eu estava o quê? Andando pelo mundo. O mundo, ele vai escutando a voz de quem? Do diabo? Ou é de Deus? Por que a gente chegou no buraco onde a gente cada vez vai ficando mais? Pela falta de quem? De Deus. Deixa eu falar uma coisa interessante quando a gente começa a comparar e entender. Tem um livro que eu li na faculdade, eu acho que alguns talvez já tenham que ter lido ou já escutaram desse livro. Ele é bem conhecido, um alemão, Max Weber, escreveu A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Sabe o que o Weber falou naquele livro? Ele falou, é bem interessante, e é um livro de sociologia, com economia, né? Mas ele vai falar sobre o aspecto de que os países protestantes, eles, naquela época, eram mais ricos, mais prósperos, porque eles entendiam a ética deles era a ética bíblica. Quando um país se volta para Deus, quando uma sociedade se volta para Deus, quando uma cidade se volta a Deus, quando um bairro se volta a Deus, as coisas mudam. Porque Deus derrama da sua mão sobre esse povo. Deus dá prosperidade, e não é só prosperidade financeira, não. Mas é prosperidade em todas as áreas. E há um crescimento ali. E quando a gente observa esse povo, esses homens e mulheres de Deus, eles estavam incomodando o mundo. E é que o grande perigo da juventude nossa não é a rebeldia exagerada, mas é a conformidade. Assim como Paulo nos alerta em Romanos 12, 2, que nós lemos agora há pouco, não vos conformeis. Irmãos, a gente tem uma tendência a se conformar com o mundo. A gente se acomoda. É muito bom se acomodar. Olha só, pense comigo. Quando você tem um emprego, o que acontece no emprego? Você vai se acomodando. Um ano de empresa, você se acomodou. 2 anos, 10 anos, 15 anos no mesmo trabalho, você se acomoda. O perigo da gente não é errado se acomodar com o trabalho, mas se acomodar com a vida, querer ficar sempre igual. E a vida com Deus é sempre constante o quê? Caminhar, constante mudança. Deus traz coisas novas, Deus traz desafios novos, Deus muda as situações. E o grande sentido é que muitas vezes um jovem cristão, eu que já fui jovem, estou me considerando velho agora, então eu que já fui jovem uma vez na minha vida, já passei por essa fase, quando a gente entende como um jovem cristão, ele não tem que se conformar, mas ele tem que ser diferente. Ele não pode se misturar à paisagem. E ele não tem que ter vergonha de ser diferente. E esse é um dos pontos. Ele não aceita passivamente os valores corrompidos de uma geração perdida. Deus chama a cada jovem, a cada um de nós, para ser pessoas que ousem ser diferentes. E hoje à noite nós vamos ver 3 marcas de um jovem que assume essa rebeldia santa com o reino de Deus. Veja que interessante. A rebeldia ela pode deixar de ser algo ruim para ser algo o quê? Bom. Esses homens, os apóstolos, a igreja primitiva, eles eram rebeldes. Mas eles não eram rebeldes para algo ruim, mas eles eram rebeldes para algo bom. Eles lutavam contra um sistema, eles lutavam contra tudo que acontecia no mundo para pregar a palavra do Senhor. Ou será que era muito fácil naquela época e era bem tranquilo de pregar a palavra? Volta comigo na sua mente, imagina comigo agora. 2000 anos atrás. O imperador que era totalmente contrário a Jesus. Jesus morreu aonde? Em que lugar que ele morreu? Com os 2 braços estendidos. Foi em que lugar?
Numa cruz. Jesus morre numa cruz. Ele foi perseguido pelos próprios judeus e também pelo Império Romano. Logo após Jesus morre, Jesus parte, os discípulos começam a pregar a palavra. O que acontece com o Império? O Império gosta dessa pregação? Gosta, não é? O imperador chama, vem todos aqui, os discípulos, que eu vou dar para vocês um presentinho. Não é isso que ele faz? Não, começa o que? A perseguição. Mas aqueles homens, aqueles jovens, lutam contra o processo. Vão em contra daquilo que o império pregava. E eles começam a transtornar o mundo e começam a sair da caixinha e pregar a palavra do Senhor. A primeira coisa que nós vamos ver nessa noite é que a rebeldia é contra o padrão da fábrica do mundo. Romanos 12:2, nós olhamos que o sistema nos molda. A cultura ao nosso redor tenta o tempo todo nos colocar numa forma. Todo mundo quer te colocar numa forma. Em todo tempo. Por exemplo, se você veste um terno e gravata no domingo, provavelmente o pessoal vai dizer que você é o quê? Quem sai de domingo com terno, gravata e uma Bíblia embaixo do braço é o quê? Lá vem um crente. Agora vamos pensar melhor ainda nesses moldes. Se você hoje domingo pega, por acaso encontrasse ali na rua uma garrafa de uma branquinha, uma bebida branquinha, que começa com o número 5 e termina com o número 1. E você pegasse aquela garrafa e você estivesse andando na rua segurando aquela garrafa, a pessoa ia achar que você estava fazendo o quê? E o mundo ele vai colocando a gente em caixinhas. Veja que interessante. Ele pega você e fala assim, você é assim, você vai para aquela caixinha. As pessoas colocam na gente etiquetas, onde elas querem determinar quem somos nós. O que a gente faz, para onde a gente anda, o que a gente deve fazer. As pessoas na nossa volta vão querer dizer exatamente o que você vai fazer. Inclusive, até as suas palavras. Dependendo do que você fale, você é tolhido por um lado ou por outro lado. Agora a gente está num ano de política, vai ser pior ainda, né? Porque se você falar que, por exemplo, que as coisas estão caras, que o país não está bom, vão te chamar do quê? De direita. Se você falar que está tudo bem, que o país está ótimo, vão te chamar do quê? De esquerda. Se você sair com uma blusa, com uma cor parecida com a de Paulo, que não está filmando, então, mas com a de Paulo, vão falar que você é o quê? Esquerda. Se você sair com a camisa do Brasil na rua, você é o quê? Direita. E como é que a gente faz se a gente não quer se encaixar nisso? Então, quando nós olhamos e entendemos esse sistema do mundo, o mundo tenta nos formar como um padrão de fábrica. Todo mundo tem celular aqui, né? Quando dá tudo errado no celular, sabe o que você faz? Se levar para o técnico, sabe o que ele vai fazer? Ele vai restaurar o quê? O padrão de fábrica. E a mesma coisa que o mundo faz. O mundo quer dizer para a gente como é que a gente deve se vestir, como pensar, o que valorizar, como viver a sexualidade, qual deve ser o nosso nível de ansiedade, quem deve ser os nossos ídolos. A palavra grega para conformar, que a gente viu em Romanos 12:2, fala exatamente disso. Deixar-se espremer pelo molde do mundo. Mas o verdadeiro cristão, ele não vive na corrente, ele vive contra a corrente. Já foi para o mar? Já foi, né? Uma vez no mar, né? Vai para o meio do mar. Vai lá. Aí de repente, mas não vá na parte aqui dos tubarões não, viu? Vá para uma parte sem tubarão, viu? Por favor, mas vá lá. E tem áreas aqui, viu? Que não tem tubarão, viu? Vamos lá. Vá para o meio do mar, onde a água começa a bater aqui.
de repente, sem você perceber, você começa a ser o quê? Puxado pela água. De repente você já está numa parte mais funda, ou você já está em outro lado da praia. Ou mais, você deixou suas coisas aqui, ó. Você está de frente. De repente, quando você percebe, a água está te levando para onde? Ou para um lado, ou para o outro lado. Por quê? A correnteza vem o quê? Te levando. E o que a gente faz para voltar para o lugar onde a gente estava? O que a gente faz? Vai nadando, ou se não vai o quê? Se estiver dando pé, né? Vai andando em contra da correnteza. E a mesma coisa que a gente observa aqui, a importância de ir contra a correnteza. As pessoas vão dizer, o mundo vai dizer como a gente deve se determinar. Mas a palavra do Senhor diz para a gente ir contra o mundo. É o que a gente chama de contracultura. Nós temos uma cultura no mundo, mas nós somos a contracultura, que vai contra a cultura atual, que vai em encontro, de forma contrária a essa cultura. Ser santo, biblicamente, como a gente vê, a palavra santo é separado, mas ser santo também é o quê? É ser diferente. Diferente das coisas, é ter coragem de nadar contra a maré. Nos lugares onde eu vou, nadar contra a maré, na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, no meu prédio, na minha casa, em todos os lugares, é lutar contra a maré que o mundo vem levando e vem trazendo. Mostrando que a nossa identidade não está nos likes que a gente recebe do Instagram. Mas a minha identidade está onde? Em Cristo. É Ele que me faz ser quem eu sou. É Ele que me marca e me mostra quem eu sou. A segunda coisa que nós vamos ver é a causa que vale a pena. O reino de Deus em ação. Vá comigo, Atos 4, 19 e 20. Atos capítulo 4, versículo 19 e versículo 20. Atos 4, 19 e 20. Diz assim: Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro e João não se calaram. Eles não ficaram quietos. Eles falaram aquilo que eles viram e ouviram. E quando nós vemos aqui, nós vemos a importância de nós como pessoas, como jovens, como adultos cristãos, que não é apenas o que você deixa de fazer, mas também é o que você faz ativamente. Não é o que eu deixei de fazer, mas é o que eu fiz. Eu lembro que minha mãe, aí estou lembrando, estou voltando à infância, hein? Eita, vou voltar lá atrás. Eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 18, mas eu comecei a trabalhar indiretamente com 14. Porque eu queria ganhar o quê? Dinheiro. Eu tinha um amigo de infância, muito querido, hoje está morando em outro estado também, morando longe de São Paulo. Esse amigo de infância, ele arrumou um trabalho num mercadinho, sabe esse mercadinho de bairro? E ele virou carregador de compra. E eu virei para meu pai e falei: papai, também quero dinheiro. Ele falou: então vá trabalhar. Quer dinheiro, vá trabalhar. Falei: mas papai, eu tenho 14 anos, eu não vou conseguir emprego e tudo, né? Estou estudando e tal. Ele falou: faz o seguinte, filho. Você vai trabalhar para mim e eu vou te dar um negocinho todo mês. Falei: tá certo. Aí meu amigo ia para trabalhar como carregador do supermercado. Aí, às vezes, no sábado a gente se encontrava para jogar bola. Ele chegava com o bolso e tirava assim um calhamaço de dinheiro. Era R$100, 150. E o meu pai me dava 50 no final de semana. Eu olhava para ele e falava: papai, não dá para melhorar a coisa aí para mim, não? Aí eu falei: não, porque fulaninho de tal trabalha lá, faz... Ele falou: meu filho, o
que você faz para mim é só ir no banco resolver problema para mim. Você é meu office boy. Era office boy dele e ficava pouco tempo na fila de banco e tudo. Falou, filho, papai não tem condição. Por que você não vai trabalhar então no serviço dele? Eu falei, não, papai, deixa eu ser office boy, tá tudo certo. Melhor ficar com 50 do que partir para esse. Mas em que sentido que eu estou querendo dizer? Por que eu estou falando disso? Porque nós vemos aqui a importância do que a gente faz. Para eu ter aquele dinheirinho, eu precisei fazer o quê? Trabalhar. Eu lembro de uma pessoa que eu conhecia, um crente, que sonhava em ser rico. Sempre sonhou em ser rico, ter muito dinheiro e tal. Só que todas as vezes que eu encontrava ele, sabe o que ele estava fazendo? Sentado, tocando violão, pensando na vida. Aí um dia eu tomei coragem, depois de muitos anos eu tomei coragem e falei para ele, rapaz, como é que tu sonha em ter dinheiro e você não trabalha? Ele falou, não é porque Deus ainda não mandou eu fazer. Eu olhei para ele e falei, rapaz, desde o Gênesis Deus ensinou que a gente come do suor do nosso... Ah não, é porque Deus vai me dar uma grande oportunidade. E ele começou a escrever algumas músicas e começou a achar que dali ia ganhar algum dinheiro, né? Mas que ele tem umas 1000 composições, mandou para muita gente, até hoje ninguém cantou as músicas dele. Mas era o sonho, mas eu falava. Então, observe, não é só deixar de fazer, mas eu também fazer. Eu tomar ação, eu ser ativo. Os apóstolos Pedro e João foram ameaçados pelo sistema da época para ficarem em silêncio. Mas como é que eles responderam? A gente viu agora há pouco. Eles responderam, não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Eles ficaram calados? Não, eles tomaram uma atitude. A nossa causa não é uma ideologia política ou uma causa social vazia. A nossa causa é o quê? O Evangelho de Jesus. É levar a esperança para quem está deprimido. É discipular, é ler a palavra, é contar, é seguir adiante. E esse é o sentido. Eu lembro que quando eu tinha uns 20 anos de idade, uns 19, 20, eu comecei a me reunir na faculdade. Eu fazia um curso naquela época, acho que eu não estava nem cursando administração. Era um curso que chamava Gestão de Negócios Internacionais. Era um tecnólogo. Eu fui para a faculdade, me inscrevi lá, fui para a faculdade metodista, até aí tranquilo. E eu imaginei, faculdade metodista tem o que lá dentro? Eu pensei que teria o quê? Crente. Foi o que eu imaginei. Fui para lá me preparando e falando, vai ter crente, vai ter não sei o que e tal. Eu falei, vai ser bom demais. Meu primeiro choque foi logo que eu cheguei, era um pior que o outro, meu Deus. Olhava para o lado, olhava para meus colegas de turma, era um pior que o outro. Aí eu estava até comentando esses dias, né, com Karine, com o Davi, que tinha um casalzinho lá, que era um casalzinho que eu não vou dizer qual igreja era, mas ia para uma igreja que não pode botar calça. E não vou falar igreja, mas... E mulher senta de um lado e homem senta do outro. E a mulher usa véu. Pronto, não vou falar mais nada, não. Faziam parte dessa igreja. E aí o casalzinho chegava, terminava, era um intervalo, era um agarra-agarra daquele casal. Ela ia de calça, e era um agarra-agarra pior que o mundo. Pior, coisa pior. Às vezes até no meio da aula. Lá é aquela situação, o professor tem que chamar atenção. Dá para dar distância aí, gente? Estamos numa aula e tal. Vai vendo a situação. Porque não é isso que define a pessoa. E aí eu lembro que chegou um certo momento em que eu comecei a orar lá na faculdade. E aí é o pior, né? Porque a gente sempre, todo lugar que vai, Deus vai levantando a gente, porque o crente é assim. Quando a gente quer ser usado por Deus, a gente fala, eis-me aqui, o Senhor usa. E aí eu lembro que eu cheguei na faculdade, e aí não tinha ninguém para virar o presidente do centro acadêmico. Aí elegeram quem? A mim. Virei presidente do centro acadêmico. Ok? E aí eu comecei a sentar com o pessoal, tinha um assembleano lá, do fogo. Aí eu falei para ele, vou falar como jovem, vamos juntar aí, vamos começar a orar?
antes da aula? Falou, eu topo, vamos. A gente começou a chegar mais cedo. Aí chegou, era 3 pessoas, começou a aumentar a turminha, a gente já estava em 7, 8 orando ali na sala. Chegava antes e orava antes. Tinha um tempo de oração. E aí eu fui lá e bati na porta do capelão, né? Porque a nossa sala, às vezes, estava ficando ruim, a gente queria ter espaço para a gente. Eu imaginei, a gente estava numa universidade o quê? Evangélica. O que eu imaginei? Que o capelão ia falar, rapaz, eu vou abrir um lugar para vocês. Não, vocês orarem e tal. Aí eu cheguei para o capelão e falei, então, a gente quer começar. Eu falei, não sou afiliado à BU, que tem uma Aliança Bíblica Universitária, nem a missão, esqueci o nome da outra missão, agora é CRUD, né? Que era cruzada, agora eles chamam de CRUD, para não falar cruzada, estudantil, profissional para Cristo. Mas eu falei, não sou de ninguém, não pertenço a ninguém, a gente só quer orar, só quer ter um tempo devocional. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, olha, eu tenho que te dizer, rapaz, eu sou contra. Eu falei, oxe. Fiquei com uma cara para ele, falei, como assim você é contra? Ele falou, não, aqui na faculdade não funciona assim, se você quer orar, você vai ver outro lugar, mas eu não posso te dar uma sala, porque se eu te der uma sala, eu vou ter que dar sala para todo mundo. Eu falei, mas rapaz, você só pedindo só para orar. Você é crente, você é numa igreja. Resumindo, ele ainda me desanimou e falou, não, ora na tua igreja que está tudo certo. Só que, ao invés de eu sair triste de lá, eu saí o quê? Sangue nos olhos. Eu saí de lá e falei, não, se ele quer, pronto, eu vou ser rebelde, mas eu vou ser rebelde o quê? Com causa. Eu não desrespeitei ele, mas eu falei, vamos voltar a orar e vamos orar mais ainda. E aí foi engraçado, porque quando a gente terminou o primeiro ano da faculdade, nós não tínhamos apenas 5, nós éramos 10 ou 12 orando todo dia antes das aulas. Então, quando nós entendemos é que a nossa causa não é ideologia, não é ninguém, a nossa causa, a nossa bandeira é Jesus. É levar a esperança para aquele que está deprimido, é discipular o colega da classe que está perdida, é investir tempo e talento na nossa igreja local. A terceira coisa que nós vamos ver é a liberdade de servir por amor. Eu não sirvo porque eu sou obrigado, eu sirvo porque eu amo e porque Ele me amou primeiro. No Peru, todas as vezes que me encontravam no Peru, e eu com meu sotaque brasileiro que não tem jeito, ia pegar um táxi, porque no começo lá a gente andava muito de táxi. E o táxi no Peru não é como o táxi aqui, que roda o taxímetro. Lá o preço é negociado na boca. E assim, enquanto um táxi aqui, que na época não existia nem Uber, né? Quanto o táxi aqui custava, sei lá, para você andar a poucos quilômetros, 20, 30 reais, lá você negociava por 5 reais, 6, 7, 10 reais um táxi, e ele te levava para o lugar. E eu lembro que eu entrava nos táxis e eu começava a falar. Aí quando eu falava o meu espanhol aportuguesado, né, com sotaque, ele falava, você é brasileiro? Falava, é. Aí ele já começava assim, pare de sofrer. O que traduzindo é, pare de sofrer. E aí ele falava, você é dessa igreja? Eu falava, não sou dessa igreja. Porque ele me via brasileiro num país estrangeiro, e ele logo pensava isso. E aí quando ele já perguntava logo, antes até da igreja, ele perguntava, você mora onde? Ele queria saber. Por quê? Ele imaginava que por eu ser brasileiro, estava lá que eu tinha uma condição financeira melhor. E quando a gente entende até a questão com Jesus, o ministério, pelo menos não nós, da nossa denominação e de muitas, o ministério não é dinheiro, não é por amor a isso, mas é amor a quem? A obra. Meu irmão, quando a gente é seminarista, o pastor Yuri já passou por isso, né? Já fomos seminaristas. A gente sabe que ser seminarista não é fácil. Eu lembro que na minha época de seminário o negócio era bronca. Por quê? Eu saía de casa, eu trabalhava, eu tinha uma loja, né? Tinha meu comércio. De 6 horas eu fechava o comércio. Eu andava a pé 20 minutos a meia hora até o trem. Eu pegava um trem, o trem ia até uma estação específica lá que eu acho que era o Brás. De lá eu pegava o metrô. Depois do metrô eu ainda subia mais 30 minutos a pé de caminhada para chegar na faculdade.
no seminário. E todo dia eu chegava pelo menos uns 10, 15 minutos atrasado. E eu corria para tentar chegar cedo e chegava. É aqueles dias que eu estava muito cansado, eu às vezes pegava o ônibus para subir, que tinha um ônibus que subia. Só que seminarista é tudo duro, é tudo liso. Então muitas vezes eu pegava, eu economizava para não subir de ônibus para poder comer um lanche na faculdade. Para poder ter aquele dinheirinho para comer o lanche. A época de seminário, e é muito interessante porque é quando você encontra pessoas, eles não estão ali por uma motivação financeira, mas por amor a quem? A Jesus, a obra. Eu lembro que eu tinha vários colegas. Eu tinha um colega, eu lembro até hoje, em que ele foi o melhor aluno de toda a turma. Que não fui eu, tá? Foi um colega. O melhor aluno de toda a turma, ele acordava todo dia 4:30 da manhã. Ele ia para a faculdade, para o seminário, estudava, ele pegava trem, pegava ônibus, ele morava mais longe do que eu, para voltar para casa. Quando ele chegava em casa era 11:30 da noite. E ele ia dormir lá para 00:30 e acordava 4:30 da manhã. Será que ele fazia por dinheiro ou por amor? E a mesma coisa que a gente entende, a rebeldia com causa nos faz não ser rebeldes ou sair para fazer algo só porque eu sou do contra, mas porque eu amo e porque Jesus me guia nisso. O mundo diz que ser livre é fazer o que quiser na hora que quiser. E o resultado disso, sabe o que é? Escravidão. Escravidão emocional, escravidão social, escravidão de vícios e de vazios existenciais e culpa. Eu me torno escravo do que o mundo diz que eu tenho que fazer. Quantas vezes a gente já não se pegou comprando uma coisa que não precisa comprar? É ou não é? Quantas vezes a gente já não se pegou gastando dinheiro com que não precisava gastar? Mas a gente gastou. Por quê? Porque a gente escuta. A gente viu lá no Instagram, lá, fulaninho de tal, tá usando lá um tênis bonitão, lá um tênis novo. Você tem um tênis lindo no teu pé, mas você olha o tênis dele e você quer o quê? Então, o tênis dele, do influenciador. Vocês lembram da Copa de 2002? Copa é um tema triste, né, pra gente falar agora, né? Mas lembra da Copa de 2002? Lembra que tinha o atacante da seleção brasileira? Como é que era o nome dele? Quem fazia o gol em 2002? Vamos ver. Quem lembra? Ronaldo, né? Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Nazário, né? Vocês lembram que Ronaldo, na final da Copa, ele fez algo diferente no cabelo? Vocês lembram? Ele fez o quê? O penteado do quê? Do Cascão, né? Chamaram do Cascão, né? Ele rapou a cabeça todinha, só ficou um negocinho aqui, né? Na frente, né? Você sabe o que aconteceu no dia seguinte que Ronaldo cortou o cabelo assim? Tinha fila no barbeiro, fila nos cabeleireiros, os meninos falando: ô pai, deixa eu cortar o cabelo igual de Ronaldo. Gente, já pensou se naquela época tivesse Instagram? A gente ia ter 1 milhão de crianças com o cabelo cortado daquela forma. Por quê? Era a influência. E é esse o sentido. E aqui a gente entende o impacto disso. Mas aqui nós somos convidados ao quê? A fazer essa diferença. E a não ser influenciado pelos outros, mas a influenciar os outros. O mundo vai dizer, e a Bíblia nos mostra que a verdadeira liberdade nos é dada para sermos o quê? Servos uns dos outros através do amor. É no amor que a gente ganha, é no amor que a gente vence. O amor vence o quê? O medo. 1 João capítulo 4 vai dizer, o amor vence e joga fora todo o medo. E é esse amor que ele muda. Um jovem rebelde com causa, ele não usa sua liberdade para o pecado, mas para a glória de Deus. Ele entende que a sua juventude é uma o quê? Uma mordomia, uma forma de cuidado precioso. Deus é o dono do meu tempo, Deus é o dono dos meus talentos, Deus é o dono da minha energia. Eu quero finalizar pensando no seguinte. Imagina agora comigo que você está perdido no meio do nada. Vamos melhorar a cena, tá? Imagina comigo aqui.
vieram aqui, entraram aqui, pegaram você, fecharam teus olhos, te vendaram. Fala assim, ó, você só vai poder abrir o olho quando eu disser. Aí te jogam no meio do matagal. Tiram a venda de você. Você de repente olha para o lado, tudo escuro. Só vê mato. Como é que você vai se encontrar? Está sem celular, está sem telefone, não existe mais orelhão hoje, né? Você está no meio do mato. Para onde você vai? Como é que você vai se achar? Como é que você faria para se encontrar no meio do mato? Como? Gritando. Mas não tem ninguém, você está no meio do mato. Ninguém vai te ouvir. Como é que você vai fazer? Aí de repente, quando você está bem ali quietinho, vem um barulhinho de lobo perto. Como é que você vai fazer para se achar? A gente vai começar a ter percepções, né? Escutar os barulhos da mata, tentar descobrir se tem algum barulho de carro, de alguém se movimentando, mais distante, tentar ver as formas. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. E se tivessem te largado lá com um GPS na mão, o que você faria? Você colocaria o quê? O GPS, botaria o endereço, e quem te tiraria dali seria quem? O GPS. Mas e se o GPS no meio do caminho bugasse igual o Waze? Como é que você faria? Você tentaria descobrir o caminho, né? Para continuar, tentar lembrar de onde vinha o caminho, né? Para onde ele estava guiando você. Quando a gente pensa nessa ilustração, é a mesma coisa na nossa vida. Com o que Deus nos dá. Deus dá para a gente GPS, que é a palavra. Deus dá para a gente direção. Mas às vezes a gente fica tão preso nos nossos pecados, nos nossos delitos, nas nossas faltas, em que a gente esquece que o GPS é Deus, que Ele está nos levando para o melhor caminho. E a gente começa a dar ouvido para isso. E a gente vai entrando no escuro do pecado, na sujeira, na imundícia do mundo, e a gente perde a direção. E aí é quando a gente lembra que tem um Deus, a gente fala, Senhor, eu estou errado, me ajuda. E Ele manda o GPS para guiar a gente nesse caminho. E é o mesmo sentido em que a gente tem que entender da direção que a gente tem, do caminho que a gente tem. Se você seguir esse GPS, você vai acabar caindo no caminho correto. O jovem rebelde com causa é aquele que carrega a bússola, o GPS inegociável da palavra de Deus. E eu não quero mais me ater aqui, mas eu quero finalizar concluindo essa mensagem, que Deus não está procurando jovens, pessoas, crentes, que sejam mornos, que vivem em cima do muro tentando agradar um lado e outro lado. Mas Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Deus procura a gente, como eu e você, que sejam comprometidos com a obra dele e com a causa dele. Porque a coisa mais fácil do mundo hoje é ser camaleão. E eu já falei sobre isso o tempo que eu passei na minha vida aqui. Eu acho que uma das mensagens, que você está falando hoje com o Mateus, uma das mensagens eu vou falar sobre o meu testemunho mesmo missionário. E aí vocês vão entender realmente o que passava na mente e até na questão de tantas coisas que aconteceram. Mas o jovem camaleão. O que é o jovem camaleão? Está na escola, ei, vamos lá dar aquela saidinha, vamos gazear a aula, vamos matar a aula. Aí você vira o quê? Tá lá com a galera. Vamos lá, né? Vamos lá, faço parte da galera, vamos embora. Ah, vamos lá pra festa? Vamos embora, tô com a galera, pronto. Aí tá de um ladinho. Aí ele volta pro muro. Aí vem lá do outro lado a voz de Deus falando, viu aí, tá vendo? Acordaram. Aí do outro lado a gente vê o ponto falando.
vem lá do outro lado, aí a mãe, o pai, vamos para a igreja, vamos fazer para a igreja, aí, tá, vamos para a igreja. Aí tá lá, vai para a igreja, tá bom. Aí ele sai e volta para onde? Pro muro. E tá lá, os amigos, e a gente vai lá na casa de fulano de tal, aí tá lá, aí rola lá, tem lá uma bebidinha lá, toma uma cervejinha, quebra uma, tu é careta, toma com a gente. Aí ele vai lá e ele faz o quê? Não custa nada, né, provar, vou tomar e tal. Toma lá um copinho de breja, manda pra dentro, prova. Aí ele volta pra onde? Em cima do muro. E aí depois chega alguém e fala, não, tem que ir para a igreja, você está errado, você não está indo na igreja e tal. Aí ele vai para onde? Para a igreja, e ele sai de cima do muro, vai para onde? E ele volta depois para onde? A gente não pode viver em cima do muro. O que a palavra diz sobre ser mono? Apocalipse. Que a gente deve ser quente ou frio. Gente, se a gente caminha com Deus, é para caminhar sério com Deus. Se não é para caminhar com Deus, não é para caminhar, mas é para caminhar. Andar com Deus, andar sério com Ele. Ter um compromisso com Ele. Andar firme. E esse é o nosso desafio diário. Amém? Então a gente pode ser rebelde? Vou perguntar para os dois aqui. Pode ser rebelde? Perguntar para outra jovem. Pode ser rebelde? Pode, claro que pode. Mas tem que ser um rebelde com o quê? Com causa. Eu tenho que saber, eu não posso ser rebelde por qualquer coisa. Eu tenho que ser rebelde por quê? Por uma causa. Não, vou ser rebelde. A minha mãe mandou tomar banho. Não quero ir tomar banho. Não! Chegou lá, mandou lavar a louça. Vai tirar o lixo, vai lavar a louça. Não, não quero, estou jogando. Não quero. Não é ser rebelde sem razão, mas é ser rebelde com uma causa. E qual a causa que nos leva à rebeldia? Nossa causa começa com J e termina com Jesus. Jesus. É Ele que nos leva aí contra a correnteza, contra a maré. Você pode sair dessa noite refletindo sobre isso. A gente não tem que nadar com a correnteza. A gente tem que ir contra a correnteza. A gente tem que ser diferente. A gente tem que ser diferente de todo mundo. Não pode ser igual a todo mundo. Não, porque todo mundo faz isso. Pronto. Não, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que marcar a diferença. Lá no meu trabalho todo mundo fala palavrão, então também vou falar. É assim? Não, eu tenho que ser diferente. Não, lá no meu trabalho todo mundo quer dar um jeitinho, tirar um dinheiro por fora, eu também vou fazer. Não, eu tenho que ser diferente. Porque eu sou de quem? É de quem você é. É a quem você pertence. É isso que vai marcar você. Vamos orar? Vamos ficar de pé para orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. E obrigado porque a gente pôde ver nessa noite exemplos dos discípulos e tantos outros de pessoas que marcaram a diferença, que lutaram contra a correnteza, que foram contra a maré, Pai. Houveram tantos homens, mulheres na nossa história, na história do cristianismo, que quiseram ser diferentes, Pai. Ajuda-nos a sermos diferentes ao que o mundo prega, Pai. A sermos marcados pelo Senhor, Pai. A sermos marcados pela Tua presença, Pai. Ajuda-nos a vivermos, Pai, não o que queremos, mas vivemos o que o Senhor tem para nós, Pai. Ajuda-nos a não vivermos mornos, nem em cima do muro, mas a tomarmos partido e a seguirmos e a vivemos aquilo que o Senhor criou e vivemos o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Assim que eu oro nessa noite, nos ajuda também como igreja, Pai, a levantar a Tua bandeira, a levantar o Teu amor e a mostrar a todos, Pai, que há um Deus em que nós cremos e que nós amamos o Senhor e a Tua palavra e que queremos viver a Tua palavra e a Tua presença nessa terra, Pai. Assim que nós choramos agora, no nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, a gente já está terminando aí em pé. Vamos cantar a nossa canção da comunhão. Vamos cantar agora a nossa canção da comunhão e eu vou orar terminando o culto agora. E a gente sai daqui já se abraçando, se cumprimentando. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana na paz e na graça do Senhor. Senhor, te agradecemos por essa noite, por esse tempo. Te louvamos
por tudo que tivemos aqui, por esse tempo e que nos unimos como igreja para te louvar e te adorar, Pai. Leva-nos em paz às nossas casas agora, dá-nos uma semana abençoada, dirigidos, guiados pelo Senhor e pela Tua palavra e pela Tua presença. Assim que nós choramos agora, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos sair daqui cantando. Nosso amigo Vem sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Honra, santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador.